A Flamengo TV divulgou um vídeo de uma entrevista, um podcast ali do João Guilherme com o BAP. E o BAP, que é o presidente do Flamengo, ele falou sobre a possibilidade de construção do estádio do Flamengo, que é um tema que a gente se pergunta muito, e também a possibilidade de vender o clube virar SAF. Ele teve uma opinião muito forte sobre o assunto, se liga aí. O Flamengo terá o estádio dele, BAP? O que você pode falar para a nação rubro-negra que quer te ouvir sobre esse Claro assunto? que o Flamengo terá o seu estádio. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Mas esse estádio, João, ele não vai vir à custa de performance esportiva. Eu não aceito ficar 10, 12 anos sem ganhar absolutamente nada para ter um estádio. Número 1. Número 2, nós não teremos um estádio se para isso a gente tiver que virar uma empresa. Flamengo não está à venda. Uhum. Ah, mas é só 30%. Não tem 30% de gravidez, João. Ah, você é verdadeiro. Não é. Você é verdadeiro? Não, eu sou 70% verdadeiro. 70%? É. Então, verdade, gravidez. Sim, Flamengo não está no DNA do Flamengo virar uma SAF. Então, essas duas combinações fazem com que você tenha um estádio, nos dias de hoje, com taxa de juros do jeito que está, é um desafio enorme. No programa de governo da minha campanha, eu disse, olha, Flamengo, se não tiver pelo menos 30% de margem operacional de resultado, ele não tem condição de construir um estádio com dinheiro próprio. Por que com dinheiro próprio? Para não ter que pagar todo o dinheiro de terceiros. Então, quando você recebe um orçamento que a gestão anterior sugeria para os próximos 3 anos 16, 17% de margem operacional, eu não tenho a menor dúvida que não tinha a menor condição de fazer um estádio sem você virar uma SAF. Eu não tenho a menor dúvida disso. Isso aí é matemático. Isso não tem nada a ver com opinião. Não é opinião. Para você que está ouvindo a gente, é matematicamente impossível você construir um estádio sem você ter recursos, sem que você fosse virar uma SAF. Então, eu entendo que nesse primeiro ano a gente já vai fazer 28 de margem. Nós estamos fazendo todos os estudos para saber exatamente quanto custa, João. Ninguém decide construir uma casa própria sem saber quanto ela vai custar. Por melhor que seja o projeto do arquiteto. O arquiteto te mostra um projeto lindo, diz que você vai morar numa casa fantástica, que é a casa dos seus sonhos, e a gente quer acreditar nisso. Por apenas quanto? Quanto vai custar? Você que está nos ouvindo aí, construiria uma casa sensacional dos seus sonhos sem saber quanto ela custaria e como seria pagar? A resposta é não. O dirigente BAP, né, pensa exatamente dessa forma. O Flamengo não vai comprometer nem a performance esportiva dele, nem a soberania do clube, virando uma SAF, para ter um estádio. Então pode ser que demore um pouco mais de tempo, pode ter. O Flamengo está fazendo 130 anos esse ano, João. Né? E eu costumo brincar com meus amigos que não têm o prazer de torcer pelo Flamengo, vamos dizer assim. Sim. Quando eles falam que nós não temos casa, eu falei, não temos uma, nós temos várias casas no Brasil, né? Sim. A maioria dos lugares que a gente vai, nós jogamos, quando a gente joga fora do Rio de Janeiro, a gente sente em casa. Então eu entendo que o Flamengo, nesse aspecto, ele é meio Rolling Stone, meio Madonna, né? Onde ele vai, o público vai atrás. Onipresente. É onipresente. Então eu entendo que vamos ter, mas não será à custa de sofrimento do torcedor, nem do sofrimento do caixa do clube, nem de soberania. Ou seja, terá, mas calma que o estádio no gasômetro sairá. Mas o Flamengo tem a sua casa, que ele administrará até 2044. O Maraca. O Maraca. Não é? O Maraca é nosso, não é isso? O Maraca é nosso. O Maraca é nosso. E teremos o nome de uma empresa junto ao nome do Maracanã? Essa música aí, presidente? Essa é uma possibilidade. É claro que você precisa ter um acordo com o governo. Eu entendo que a marca Maracanã seja um ícone e, analogamente, da mesma forma que você tem que ter, não tem aquela história do jogador que tem que ter estofo e tem que vestir o manto sagrado, e tem jogadores que vestem um manto e ele pesa 10 gramas. Sim. Tem outros que vestem um manto e ele pesa 10 quilos. Exato. Né? Sim. Eu entendo que, analogamente, para você colocar alguma marca junto do Maracanã, tem que ser uma marca forte. Né? Você não pode botar Boteco do João, Maracanã, Boteco do João.
Não faz muito sentido. Exato. Mas você tem algumas marcas grandes que eu entendo que estão aqui há muitos anos e daqui a 100 anos continuarão estando aqui, que você se colocasse ao lado do Maracanã, a matemática do marketing aí podia fazer 1 mais 1 dá 3. Então, nesse sentido, eu acho que é possível você ter naming right no Maracanã, sem emascular jamais a marca do Maracanã, que para mim é um símbolo ímpar. Eu acho que qualquer marca sentiria honrada de estar ladeada pela marca do Maracanã. Mas eu estou te falando aqui conceitualmente. É claro que isso tem que ter a aprovação do governo do estado também. Rapaziada, é bom ouvir o BAP falando mais abertamente sobre esse assunto, né, do Flamengo, estádio, SAF, porque muita gente criticou ele no início desse ano, que ele deu uma brecada no estádio, falou, poxa, ele não tem vontade de ter estádio próprio do Flamengo, não defende essa ideia, porque o Landim usou isso, né, para tentar reeleger alguém da chapa dele, né? Comprou o terreno, fez um marketing danado, até videozinho de projeto de estádio teve, e o BAP tá abordando esse tema com menos empolgação. E é bom esse vídeo lá do podcast, né, no canal da Flamengo TV, um vídeo de mais de 1 hora, depois confere lá. O BAP falando sobre isso de uma forma aberta, dando o lado dele, a visão da presidência dele, eu achei interessante, cara. Porque realmente faz sentido. Você vai vender o clube? O Flamengo vai vender quantos por cento? 30, 40, 50 para ter um estádio? A gente vai entrar nessa lista de clubes vendidos? A gente precisa disso? A gente vai sacrificar, igual ele falou, 10, 12 anos do clube para não ganhar nada, para construir com as suas próprias pernas? Como que a gente vai fazer? O Flamengo, ele é diferente dos outros, não é à toa, galera. Não é à toa que a gente tem mais de 40 milhões de torcedores. O Vasco, se vender, a gente entende. O Botafogo, se vender, o Cruzeiro, se vender, a gente entende. É a saída que eles têm para ter sucesso financeiro, esportivo, para conquistar as coisas dele, um elenco melhor, um estádio, o Atlético Mineiro, né? Enfim, a gente entende, mas o Flamengo, velho, a gente vai entrar para essa lista de clubes vendidos que não são mais independentes só para ter um estádio, para ninguém zoar mais a gente que a gente não tem estádio? Você prefere se endividar para ter um estádio próprio? Quantos clubes aí não tem estádio na Europa? Grandes clubes europeus que a gente baba ovo aí que não tem estádio. O estádio é da prefeitura, onde o clube é na cidade que o clube, no bairro onde o clube está localizado. No Brasil, Fluminense não tem estádio, Botafogo não tem estádio porque é alugado, o Atlético Mineiro até ontem não tinha estádio, o Cruzeiro não tem seu estádio ainda, o Corinthians durante muitos anos não tinha seu estádio e ninguém era zoado. Só o Flamengo é zoado por causa de não ter estádio. E você se dói por isso? Os times torcedores rivais, eles zoam só o Flamengo por não ter estádio, sendo que muitos outros clubes não têm. Então esse é um indício que a gente é diferente. O Flamengo todo ano, a média de lotação de ingressos para torcedores visitantes ao longo do Brasil é do Flamengo. O Flamengo quase que lota toda a sua carga como visitante no Brasil inteiro, no Brasileirão. E fora que, como o BAP citou, a gente tem a administração do Maracanã por mais 24 anos, né? O que é o Maracanã sem o Flamengo, galera? Fluminense não consegue manter sozinho, o Vasco não consegue lotar, Botafogo nem se fala. O Maracanã sem o Flamengo se torna um elefante branco, né? Se torna aquele estádio lá em Brasília, onde só enche quando o Flamengo joga ou tem algum show. É isso. Olhando essas falas aí do BAP, a gente não deveria se doer muito não, cara, por a gente não ter estádio. Eu prefiro ter um time competitivo que continue jogando, conquistando as coisas, do que sacrificar isso pra ter um estádio em 4 anos. Não, velho. A gente tá até hoje aí sem ter estádio, vai com calma. O terreno tá lá, comprou o terreno, vai construindo com calma, faz o projeto com calma, não precisa se vender, não precisa sacrificar a parte esportiva do clube. Eu prefiro ver o Flamengo conquistando coisas jogando no Maracanã do que lutando pra não cair, passando por isso de novo, só para ter um estádio. Relembrando, galera, o link da Flamengo TV vai estar aqui na descrição. Comenta aí a sua opinião sobre isso. Você acha que vale a pena o Flamengo se sacrificar, vender uma parte do clube para ter um estádio, ou você concorda com o que o BAP falou? Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu, valeu!